É interessante que a sua fala complementa a fala do Lucas, e principalmente para quem está nos ouvindo e nos vendo, né? Porque estão nos ouvindo no Lapcast e nos vendo no Lap Sem Fronteiras. É interessante porque a perspectiva pré-moderna ela fornece as bases para o inatismo. O moderno, a idade moderna, principalmente no seu início, dá a base para toda a lógica do empirismo. Então nós temos, a partir da junção da tua explicação histórica e dos detalhes mais característicos da pedagogia que o Lucas trouxe, é possível a gente entender o que nós estamos falando de um método tradicional. E temos, então, desse modo, a possibilidade de entender que não dá para continuar vivendo essa perspectiva tradicional, principalmente pautada numa lógica pré-moderna e principalmente pautada numa lógica moderna. Não que nós já estamos vivendo uma pós-modernidade, nós estamos vivendo o que o Giddens fala de uma modernidade alta, ou seja, de um momento onde essa modernidade está sofrendo consequências no sentido de preparar todo o processo para uma mudança de perspectiva, e talvez nós estamos vivendo o fim da modernidade para o início de uma pós-modernidade. Logo, será que uma pessoa que está se formando hoje, ou que está estudando hoje, ou que começou a trabalhar por esses dias, ou nos últimos 10 anos, e vai trabalhar por mais 40 anos, ou por quantos anos aguentar, imagina você sustentar todo o seu processo metodológico ou a sua formação profissional em ideias pré-modernas, inatistas, ou então, dentro dessa perspectiva empirista de uma modernidade clássica, né? Ou seja, não dá, não tem como você se fiar nessas perspectivas. Há uma necessidade de ter coragem de romper com esse tradicional, porque nós estamos vivendo um momento da ruptura. E esse momento da ruptura abre uma perspectiva importante da gente entender aquilo que já acontece no nosso país e acontece no mundo todo, que é a perspectiva de entender como se dá a lógica dessa interação do jockey e do cavalo, para continuar com essa analogia que se liga à ideia da criança e a bola, né? Eu tenho que conseguir fazer com que as crianças, com que meu método possibilite às crianças essa interação dela com a bola. E essa interação dela com a bola se dá de uma maneira muito interessante por meio do jogo. E aí o Tiengo lembrou bem de todos os nossos jogos que advêm de uma lógica, de uma cultura popular, que nos deram ótimos exemplos de como nós podemos romper com essa perspectiva de só olhar o cavalo ou de só olhar o jockey e começar a olhar o que acontece no jogo entre o jockey e o cavalo, porque a vitória está exatamente nessa interação do jockey e do cavalo. Não adianta eu ter um jockey que tem toda uma técnica perfeita de conseguir conduzir o cavalo, como não adianta nada eu ter um cavalo perfeito se eu tenho um jockey que não consegue jogar com esse cavalo. Esse é o grande desafio, essa é a grande perspectiva. Ter coragem de romper com a perspectiva moderna e com a perspectiva pré-moderna, aquilo que tem destruído todas as perspectivas de conseguirmos mais rapidamente superar essa lógica tradicional. Não dá para continuar vivendo nessa perspectiva tradicional. Acho que a sociedade vê isso como... Acho que isso está claramente estampado em todas as situações que está acontecendo hoje no nosso país e no mundo. Não dá para continuar tendo as mesmas atitudes, não dá para continuar acreditando que se foi de um jeito tem que continuar sendo desse jeito, porque o mundo exige pessoas, ou o mundo está pedindo que as pessoas sejam diferentes, que as pessoas pensem diferentes, porque há muitas pessoas no mundo, há toda uma relação que antes não existia, que é dessa interação entre pessoas, e há principalmente a perspectiva de entender e de valorizar o diferente. Nós não temos que fazer mais com que as pessoas sejam todas iguais e entrem na forma, e sim fazer com que as pessoas
sejam valorizadas pelo diferente. E o jogo produz o diferente. As crianças que jogavam na rua jogavam diferente.